uma coisa muito séria, né? Que ele está dizendo que ele pagou 13 milhões e meio de propina ao presidente Michel Temer. Como é que fica isso? Como é que fica, Vera? Pois é, então já estamos adentrando no segundo assunto, exato, né? Os 13 milhões e meio, né, que dizem sobre essa questão envolvendo as divisões, né? E essa propina que era destinada ao Temer, ele disse isso na delação, e cita os repasses do grupo Bertin, da JBS e também do grupo Constantino, né? A gente tem que ver, Patrick, eu ainda não li a Veja, não sei se você tem essa informação, porque é importante. Se esse repasse de 13 milhões diz respeito ao atual mandato ou a campanhas anteriores, porque isso faz toda a diferença para se saber o quanto complica a vida do Temer. Porque se for no atual mandato, é passível de embasar a nova... Anteriores, está me dizendo aqui o Matheus. Hã? São campanhas anteriores, né? Não... Do Chalita então estrago. Do Chalita também. A Prefeitura de São Paulo aqui também é uma das campanhas. Mas eu vou detalhar mais e já trago a informação ao longo da nossa conversa. Vai lá. Então, moralmente é muito ruim. Atinge um presidente que já tinha quase zero de popularidade. Então, é aquela coisa, né? Do chão não passa. Ele já estava no chão em termos de popularidade. Mas tem pouco efeito prático para a situação dele no Congresso, no Supremo. Porque isso simplesmente não pode ser objeto de nova denúncia. Fatos anteriores ao mandato, o presidente não responde por eles enquanto no exercício da presidência. Vai responder, vai acertar contas quando deixar a presidência. Mas, para embasar uma nova ou duas novas denúncias, como o Janot pretendia fazer, antes dele próprio ter sido colhido aí pelo tsunami Joesley, então, para esse efeito, estas revelações não têm muito impacto, não têm muito peso. O Temer sempre vai dizer que é mentira, que ele não tratava de dinheiro de campanha, a gente já pode saber qual é a resposta que vai vir. E aí vai ficar no terreno de um presidente que já está bastante impopular, cuja legitimidade para governar já é questionada por alguns grupos, que se vale de uma melhora da economia para ter algum discurso ainda que justifique seu governo, mas que não vai ficar para a história como um presidente que vai deixar saudade nas pessoas, de jeito nenhum. Vai lá, Andreasa. Para além disso, que diz a Vera, pessoal, ou seja, de que essa movimentação de dinheiro remete a campanhas passadas, e isso esbarra na blindagem do presidente da República, o Funaro deixa claro que não entregou o dinheiro diretamente ao Michel Temer. Isso é muito importante. Esses 13 milhões e meio supostamente destinados ao Michel Temer foram entregados a esses satélites que gravitavam ao redor do PMDB e também declaradamente, por exemplo, para a campanha do Chalita, para campanhas eleitorais. Vejam, Madu, que nós estamos falando de 13 milhões e meio para o Michel Temer. É por isso que eu digo que se o Gedel tinha lá no seu banco 51, é sim muito dinheiro, considerando o universo de uma campanha eleitoral, e de que para o presidente do partido, Michel Temer, teriam sido destinados aí 13 milhões e meio. É por isso que eu acho difícil que esse valor do Gedel, e por isso que eu acho que o centro Gedel é o calcanhar de Aquiles, entre os vários que o Temer tem, mais delicado, porque 51 milhões na mão do Gedel é evidentemente que é dinheiro para distribuição. Esses 13 milhões e meio que o Lúcio Funaro teria destinado ou intermediado para o Michel Temer eram para a campanha e não foram entregados diretamente para ele. O Lúcio Bolonha Funaro já deixou isso claro, pelo menos no que vazou até agora. Por isso que eu digo, acho que se o Gedel resolver falar e tratar diretamente da destinação desses 51 milhões, do modo como os distribuiria, aí pode ser que o Temer de fato sofra. Do Lúcio Bolonha Funaro, como fundamento, inclusive, para a segunda denúncia do Janot, eu acho fraco. Vai, Madu. Não, Andreasa, veja bem, não estou dizendo que 51 milhões seja uma quantia pequena, não. Talvez até influenciado, hoje eu passei a manhã toda repassando os fatos da semana e ouvi novamente o depoimento do Palocci. O que eu fico espantado, eu acho que todo mundo vai concordar, é a quantidade de dinheiro
esses caras manipulavam e talvez ainda manipulem, né, dinheiro hoje que faz uma tremenda falta, né, nas contas públicas. A situação do Brasil gravíssima, porque eu estava escutando agora a Jovem Pan, pouco antes da gente entrar no ar, um deputado, que eu não vou lembrar o nome agora, e pelo próprio entrevista dele, pelo próprio discurso dele, os parlamentares já estão com a cabeça nas eleições. Quer dizer, o Brasil passa por momentos assim extremamente delicados, né, extremamente complexos, e a nossa classe política já está com a cabeça lá em 2018, como se o que estivesse acontecendo hoje, né, que faz com que a gente esteja aqui trabalhando, né, tentando entender e interpretar, né, o que está ocorrendo, o que pode vir a ocorrer com a República. Esses caras não estão nem aí, na verdade eles estão pensando nos interesses deles em 2018 e a paz da virada. E as quantidades astronômicas de dinheiro, juntadas à irresponsabilidade, juntando também com a incompetência, colocou o país na situação em que está. Quer dizer, na medida em que você fica com novas revelações, aumenta a incerteza, a gente não opera as reformas que tem que operar, isso só agrava a situação das finanças públicas. Quer dizer, a cada dia que passa, aumenta o preço que a sociedade brasileira vai ter que pagar. E isso é terrível. Eu fico assim, isso me dá um certo desalento, né? Quase para não dizer desespero, mas é uma enorme preocupação. Eu tenho um outro trechinho aqui, ó. O Funaro diz que Temer sempre soube de todos os esquemas tocados por Eduardo Cunha, e ele diz o seguinte, né, nessa delação: um dos repasses de R$1,5 milhão veio do grupo Bertin. O segundo, de 7 milhões, em 2014, saiu de um acerto com a JBS. Em 2012, R$5 milhões de Henrique Constantino para a campanha de Gabriel Chalita, à Prefeitura de São Paulo, em 2012. Nesse caso aqui, os 3 casos intermediados por Michel Temer. É isso que ele diz na delação, essa informação. Exatamente, não é diferente do que a Odebrecht já tinha dito, né? Exato. Marcelo Odebrecht falou, outros delatores da Odebrecht. Então casa com isso, com o Temer angariando dinheiro para a campanha, pedindo repasses para alguns dos seus candidatos ali do coração, mas o lapso temporal, nesse caso, ajuda o presidente. Ele não pode ser processado por atos anteriores ao atual mandato, enquanto estiver ocupando a presidência. Eu acho essa lei bastante esquisita, muito estranha, porque digamos que que o presidente tivesse cometido um assassinato. E aí, como é que fica? Eu acho muito esquisito, eu acho que era o caso de rever essa lei, mas é assim que é. Então, nesse caso, na situação prática do Temer, não muda muito, se só tiver isso. Se tiver coisas do mandato atual, é outro negócio, aí muda de figura. Quer falar alguma coisa, Andreasa? É isso aí, é isso aí. Bom, tem um outro, ainda relacionado a esse tema, para a gente fechar esse pacotão. Toda a delação premiada do Lúcio Funaro, né, homologada na última terça pelo ministro Edson Fachin, deve ser usada na nova denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente Temer. Apesar de estar sendo considerada enfraquecida, né, devido ao escândalo envolvendo a PGR e a JIF, a segunda denúncia de Janot deve ser embasada por pelo menos outras 6 delações. E a expectativa é de que a denúncia saia do gabinete do Janot na semana que vem. Será que sai mesmo e sai enfraquecida, Andreasa? O que você acha sobre essa possibilidade da segunda denúncia? Na semana em que o Janot deixa, né, a PGR. Eu acho que sairá de qualquer jeito. É estarrecedor, Patrick Santos, que o Janot continue à frente do Ministério Público nessa altura. Ele está sob suspeita, né? É uma questão moral a de que eu trato aqui. Na posição em que ele se encontra, sendo quem ele é, tendo botado todas as suas flechas nessa parceria com a JF, nessa parceria com os Batista, intermediada em boa parte pelo seu braço direito, agora jogado aos Jacarés e aos Tigres, Marcelo Miller, é estarrecedor que ele continue à frente da PGR, tá, por si só, e que continue apresentando denúncias. O favor que ele fez ao PT ao apresentar a denúncia no mesmo dia em que a casa dele caía, né, tentando criar cortina de fumaça, porque é importante dizer o seguinte: as pessoas, às vezes a gente se esquece disso. O próprio Janot está convencido disso. O Janot está convencido de que a PGR acaba ao fim de seu mandato, que ele é a PGR. Isso não é verdade. A Raquel Dodge, como sucessora,
teria as melhores condições de apresentar a denúncia contra o PT, fortalecido, iniciando o seu mandato. Da mesma forma, se a gente acredita nas instituições, se a gente acredita no Brasil, qualquer outra denúncia, inclusive contra o Michel Temer. Ela seria desafiada a apresentar essa denúncia, se de fato há procedência na delação do Lúcio Funaro. No entanto, ele continua. Outra coisa, já que estou falando sobre o Janot, essa ideia de revogar a imunidade dos Batista e mesmo uma vez feito isso, decretar a prisão desses senhores. Isso não exclui que o Rodrigo Janot seja investigado pelo que aconteceu. É uma obrigação dele revogar a imunidade e pedir a revogação da imunidade e, uma vez concedida pelo Supremo, pedir a prisão desses senhores. E isso não exclui que ele seja investigado. Tá? Porque, lembremos, da mesma forma, a Raquel Dodge faria isso, uma vez assumindo. É o mesmo que dizer o seguinte: o Rodrigo Janot não teria saída. Ele não faz isso exatamente porque ele quer ou porque ele é corajoso. Ele faz tudo isso porque ele precisa para sobreviver, inclusive politicamente. Mas a PGR continua. Então, a gente tem que ter muito cuidado agora na hora de tratar dos desdobramentos das ações do Janot. Há inacreditável uma semana de entregar o mandato. Ô Vera, vai lá. Bom, não é de todo descartado que essa semana, que já teve mais ou menos 20 dias de tão noticiosa, termine ainda hoje com o pedido de revogação desses benefícios e do acordo, de revisão do acordo, e a prisão tanto do Ricardo Saúde quanto do Joesley, e se bobear até do advogado Francisco de Assis, pelo que me dizem as fontes direto do meu escritório na praia. Outra coisa importante que eu apurei hoje, já falei hoje aqui no Jornal da Manhã, mas desde então já refinei com mais 2 ministros do Supremo, é o que eles estão chamando, e é uma expressão que a gente vai começar a ver no noticiário daqui para frente, é importante o ouvinte do 3 em 1 tê-la em mente aí antes do resto, que é a chamada prova autônoma. Isso vai ser a chave para decidir o que fica e o que cai uma vez caindo o acordo de delação da JF. O que seria a prova autônoma? É a prova que não deriva totalmente e 100% daquela gravação original da conversa do Temer com o Joesley, ou seja, mala de dinheiro correndo pela rua é prova autônoma. Aécio mandando o seu primo lá buscar um dinheiro para pagar sabe-se lá o quê? Prova autônoma. Então tudo que teve origem ali, mas fez consequências a partir de um ato jurídico perfeito, ou seja, aí sim, da ação controlada, etc. Então isso seria possível de preservar. Esse deve ser o entendimento que vai prevalecer no Supremo para tentar salvar alguma coisa dessa lambança que virou a delação da JF. O que isso fala sobre o presidente Michel Temer? Eu acho que essa é a maior incógnita, porque naquela conversa vai ter que começar a haver uma interpretação daquela conversa. Se aquela conversa surtiu consequências que resultaram em crimes. Então, há ministros que acham que o fato do Temer ter designado o Rocha Loures para ser um interlocutor e falar do que podia falar em nome dele com o Rocha Loures tem ligação direta com a mala de dinheiro. Há outros que não veem essa ligação direta. Então, o que isso significa para o presidente Michel Temer ainda está em aberto e acho... Mas, enfim, a Câmara não deu autorização até agora para ele ser investigado, né? Então, por enquanto, o Temer está escapando, está blindado, como disse o Andreasa. Mas, então, pelo que eu ouço dos ministros, ainda que o acordo seja anulado e algumas provas, tipo a conversa do Jaburu, sejam anuladas, as outras que forem provas autônomas não o serão, então Rocha Loures não deve se safar com base nisso.